Imagine perder sua carteira em um momento de profunda tristeza e que uma desconhecida não apenas devolva o que você perdeu, mas também sua fé na humanidade. Isso aconteceu com Fernando Montenegro logo após enterrar sua mãe, a única pessoa que realmente o amava, quando sua vida deu uma guinada inesperada nas ruas de Guadalajara. Uma carteira esquecida, uma florista com um coração bondoso e um encontro que ninguém poderia ter previsto. Inscreva-se no canal para conhecer esta história, que sem dúvida o emocionará. O cemitério de Guadalajara apresentava um aspecto desolador naquela manhã de outubro. Fernando Montenegro afastava-se entre os túmulos com a alma destroçada, distanciando-se lentamente do túmulo onde repousava sua mãe, Dona Carmen. Aos 35 anos, esse empresário de sucesso experimentava uma profunda solidão, uma sensação desconhecida até aquele momento. As lágrimas haviam desaparecido de seu rosto, mas a dor persistia, um peso insuportável em seu peito. Sua riqueza e suas roupas elegantes não tinham valor agora, pois a única pessoa que o amava incondicionalmente já havia partido. Com as mãos trêmulas, ele ajeitou a gravata preta e soltou um suspiro. O silêncio do cemitério era opressor. Cada passo que dava no pavimento ressoava com força enquanto se aproximava da saída. A brisa fria de outubro roçava seu rosto, mas ele estava demasiado absorto em sua dor para percebê-la. Tudo ao seu redor parecia um sonho, um pesadelo do qual não conseguia escapar. Fernando saiu do cemitério e entrou nas ruas de Guadalajara sem um destino definido. Ele não ansiava por voltar para a mansão vazia, onde cada espaço lhe evocaria lembranças de sua mãe. Os fantasmas do passado o perseguiam, os jantares compartilhados, suas palavras de sabedoria, seu riso o barulho que antes enchia a casa, agora havia desaparecido, substituído por um silêncio profundo. Seus funcionários haviam ligado várias vezes, mas ele decidiu ignorar as chamadas, desligando o telefone. As obrigações profissionais podiam esperar. Sua empresa têxtil, uma das mais bem-sucedidas de Jalisco, funcionava sem sua presença por enquanto. A única coisa que ele tinha consigo era sua carteira de couro italiano, um valioso presente de sua mãe em seu recente aniversário. Dentro dela, junto com sua identidade e cartões de crédito, havia uma fotografia dos dois tirada no Natal, uma lembrança que naquele momento era a coisa mais importante para ele. Seus olhos vagavam, olhando, mas sem. Era uma realidade palpável. As pessoas o cercavam, mas Fernando se sentia como um espectro, um fantasma entre os vivos. As horas passaram sem que ele percebesse. Ele havia percorrido o centro histórico, as praças, becos desconhecidos. Seus sapatos de couro delicado não foram feitos para tantas caminhadas, mas a dor física empalidecia diante da dor emocional. O sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. De repente, uma rajada de vento mais intensa o fez inclinar-se ligeiramente. Sua carteira, segurando-a descuidadamente, escapou de suas mãos e caiu no chão com um som seco. Fernando continuou seu caminho sem se abalar, alheio ao fato de ter perdido a única coisa que lhe restava de significado. Sua mente estava em outro lugar, presa no labirinto de sua tristeza. Ele continuou andando pela rua, afastando-se cada vez mais de sua pasta, enquanto o destino tecia um novo capítulo em sua vida, um capítulo que ele ainda desconhecia. A poucos quarteirões dali, Daniela Mendes estava terminando de organizar as últimas flores repousavam em seu pequeno banco. Aos 28 anos, essa mulher, com um sorriso radiante, conseguiu transformar sua banca na rua em um espaço vibrante de cores e perfumes no coração de Guadalajara. Sua habilidade se refletia em cada pétala, cada haste, cada essência que ela conhecia perfeitamente. O amor pelas flores, um legado de sua avó, lhe ensinara que cada flor transmitia uma mensagem única. Os girassóis, alegria; as rosas, amor; e os lírios, esperança. Seu banco não era o maior,
mas sim o mais apreciado do bairro. As pessoas não só apreciavam seus belos arranjos, mas também o profundo consolo que suas palavras ofereciam. Daniela possuía um dom especial: a capacidade de ouvir e compreender a dor alheia sem emitir julgamentos. Seus olhos castanhos transmitiam uma bondade inata que acalmava aqueles que se aproximavam dela. Uma blusa branca simples e uma saia florida, que refletiam sua personalidade alegre, completavam sua aparência. Seu cabelo castanho, preso em um rabo de cavalo, deixava à mostra delicados brincos dourados que brilhavam com o esplendor do pôr do sol. Daniela estava prestes a fechar seu negócio quando algo chamou sua atenção. Seu olhar pousou no chão. A poucos passos do banco, ela observou uma carteira de couro que parecia ser de alta qualidade. Ela se aproximou com cuidado e a pegou. Ao abri-la, descobriu documentos em nome de Fernando Montenegro, cartões de crédito e uma quantia considerável de dinheiro em notas. Na carteira também havia uma fotografia de um homem distinto acompanhado por uma senhora idosa, ambos com um sorriso radiante. A honestidade era um princípio fundamental para Daniela. Sua avó sempre insistira que o que não era seu deveria ser devolvido ao dono. Ela olhou ao redor, procurando alguém que pudesse estar procurando por algo, mas as ruas estavam ficando vazias. Guardou a carteira na bolsa e pensou que no dia seguinte tentaria encontrá-lo. Ela não imaginava que essa escolha teria consequências irreversíveis. O vento noturno se fez presente, balançando suavemente entre as pétalas das flores que ainda adornavam seu banco. As ruas de Guadalajara se preparavam para esconder um segredo que, em breve, seria revelado. Pode uma humilde florista oferecer algo mais valioso do que uma carteira a um milionário desolado? No dia seguinte, Fernando acordou em sua vasta mansão, mas uma sensação de vazio o envolvia ainda mais intensamente. O sol iluminava seu quarto, mas para ele, a escuridão persistia. Ele se levantou lentamente de sua cama king size, sentindo a opressiva sensação de solidão. A casa estava silenciosa. Apenas o barulho distante da empregada preparando o café da manhã quebrava o silêncio. Fernando não sentia fome, nem mesmo vontade de fazer nada. Ele foi ao banheiro e observou seu reflexo no espelho. Seus olhos estavam inflamados, sua barba crescida e seu cabelo desgrenhado. Ele parecia um homem transformado, completamente diferente do executivo de sucesso que costumava ser. De repente, percebeu que precisava de sua carteira para ir ao banco e resolver assuntos pendentes relacionados ao funeral de sua mãe. Revistou todos os bolsos de seu terno, os móveis, o carro, mas não a encontrou. O desespero tomou conta dele. Não só havia perdido sua mãe, como agora também havia perdido a última lembrança que tinha dela. Daniela chegou cedo à sua banca de flores, como fazia todos os dias. Passou a noite refletindo sobre como o objetivo era encontrar o dono da carteira. A imagem a havia impactado profundamente, pois nos olhos do homem ela percebia algo que conhecia perfeitamente: o amor filial. Depois de anos vendendo flores para pessoas em luto, ela havia aprendido a identificar aquele olhar. Por isso, decidiu procurar nas lojas próximas se alguém conhecia Fernando Montenegro. Dom Carlos, dono da padaria da esquina, respondeu que já tinha ouvido falar desse sobrenome antes. Acho que é um desses magnatas, filha. Certamente mora nas colinas, disse ele enquanto preparava o pão. Daniela assentiu com o olhar perdido em um mar de pensamentos. Ela tinha certeza de que deveria tomar a decisão certa. Guardou a carteira em um lugar seguro e continuou com sua vida cotidiana, atendendo seus clientes como sempre. Mulheres comprando flores para seus santos, casais apaixonados procurando rosas e pessoas que precisavam de arranjos florais para despedidas. Cada um com sua própria história, e ela sempre encontrava as palavras certas para cada situação. No meio da manhã, Fernando chegou à área onde acreditava ter estado no dia anterior, com o rosto marcado pela angústia. Seus olhares se perdiam entre a multidão,
procurando ansiosamente. Ele esperava fervorosamente que alguém tivesse encontrado sua carteira. Ele consultou várias lojas, mas sem sucesso. O medo tomava conta dele com força. Não só continha documentos essenciais, mas também a última fotografia que ele havia compartilhado com sua mãe, uma lembrança insubstituível. Ele percorreu várias ruas, revisando seu itinerário do dia anterior. A angústia o sufocava. Sentia-se desorientado, exposto, como uma criança que havia perdido seu brinquedo mais querido. Suas mãos tremiam enquanto digitava números de telefone para cancelar cartões de crédito. A palavra crédito lhe custava sair dos lábios ao falar com os banqueiros. Pela primeira vez, sentia-se completamente desamparada. O dinheiro, que sempre fora seu escudo, agora parecia irrelevante. A única coisa que realmente importava era aquela fotografia, a última lembrança física de sua mãe. Daniela, enquanto preparava um buquê de crisântemos, observou um homem elegante, mas com um ar desalinhado, perguntando em cada loja. Algo em sua atitude desesperada despertou sua curiosidade. Ela se aproximou um pouco mais para poder ouvir sua pergunta sobre uma carteira perdida fez seu coração acelerar. Ele descrevia perfeitamente a carteira que ela mesma havia encontrado. Sem pensar duas vezes, ela se dirigiu a ele. "Com licença, senhor", disse ela em tom amigável. "Por acaso o senhor se chama Fernando Montenegro?" Fernando se virou, surpreso. Diante dele estava uma jovem de cabelos castanhos e olhos gentis, que o observava com uma mistura de interesse e empatia. Ela vestia um avental estampado sobre uma blusa rosa pálida, e suas mãos estavam cobertas de terra. "Sim, sou eu", disse ele com voz. "Por quê?", perguntou. Daniela, com um sorriso gentil, tirou uma carteira da bolsa. "Acho que isso é seu", disse ela. Fernando não conseguia conter sua surpresa. Seus olhos se encheram de lágrimas de felicidade. "Como você a encontrou?", perguntou ele com voz emocionada. "Ontem à noite, perto da minha banca de flores", respondeu Daniela enquanto lhe entregava a carteira. Revi os documentos para poder identificá-lo. Fernando, com as mãos trêmulas, abriu a carteira e a primeira coisa que procurou foi a imagem que estava gravada em sua memória. E lá estava ela, segura e intacta. "Obrigado", sussurrou. E pela primeira vez em vários dias, lágrimas escorreram por seu rosto. Elas não refletiam dor, mas uma sensação de alívio. Daniela percebeu imediatamente a emoção do homem à sua frente. Ela havia observado aquela expressão de profunda dor em muitos rostos ao longo de seus anos como florista. "Você está bem, senhor?", perguntou com verdadeira preocupação. Fernando olhou nos olhos dela e naquele instante sentiu-se aceito. "Minha mãe acabou de falecer", revelou, sem saber por que razão. As frases surgiram espontaneamente, como se essa estranha fosse uma conhecida de toda a vida. Daniela sentiu uma dor no peito. "Sinto muito", expressou. E a voz da mulher emanava uma calorosidade que Fernando não sentia há muito tempo. "As mães nunca deixam de estar presentes", disse ela, acariciando o peito com ternura. "Elas estão sempre lá. Você a levará consigo para sempre." As frases daquela mulher desconhecida ressoaram no fundo da alma de Fernando. Ele ficou diante de Daniela, incapaz de articular qualquer palavra. Suas palavras penetraram em seu coração partido e dolorido. Ele nunca havia sentido tanta empatia vinda de uma desconhecida. Ele a observou com atenção e percebeu que havia algo nela, especialmente. Uma luz em seus olhos a tranquilizava. "Qual é o seu nome?", perguntou ele com um tom mais sereno. "Daniela Mendes", respondeu ela com um sorriso autêntico. "E trabalho aqui vendendo flores há 5 anos." Fernando assentiu, guardando sua carteira no bolso interno do paletó. "Muito obrigado, Daniela. Você não pode imaginar o quanto isso é importante para mim." Ela o olhou com atenção,
compreendendo que aquele homem precisava de algo mais do que a devolução de seu pertence. Ele tinha urgência de falar, de liberar sua carga emocional, de encontrar um momento de tranquilidade. Quer tomar um café? Ela ofereceu, apontando para uma pequena cafeteria perto de sua banca. Acho que você deveria sentar-se um pouco. Fernando mostrou-se reticente, pois não costumava se relacionar com estranhos, mas algo em Daniela lhe inspirava confiança. Tudo bem, aceitou Fernando, surpreendendo a si mesmo. Eles se dirigiram juntos à cafeteria El Rincón, um lugar humilde, mas agradável. Daniela pediu à sua vizinha para cuidar da sua banca por um tempo. Sentaram-se em uma mesa perto da janela, com vista para a agitação da rua. Fernando pediu um café preto, enquanto Daniela optou por um café com canela. Para quebrar o gelo, Fernando perguntou: "Você trabalha com flores há muito tempo?" Daniela respondeu com um toque de nostalgia. "Minha avó me ensinou desde pequena." Ela afirmava que as flores são a linguagem da alma, cada uma com uma mensagem diferente. Fernando a ouviu com atenção, encontrando uma estranha sensação de calma em sua voz suave. "E que mensagem transmitem as flores que você vende?" perguntou com verdadeiro interesse. Daniela respondeu com um sorriso, e ela começou a detalhar o significado de cada flor. As rosas vermelhas expressam amor intenso, as brancas pureza e respeito. Os girassóis transmitem alegria e os lírios esperança. Seus olhos brilhavam ao falar de sua paixão. "E que flor se usa para lembrar alguém querido?" perguntou Fernando em tom suave. Daniela, com muita sensibilidade, respondeu: "As margaridas brancas são ideais para honrar a memória. Representam a pureza da alma e um amor que perdura. Também os crisântemos brancos, que simbolizam a vida eterna." Fernando ouvia cada palavra com profunda atenção, como se fosse: "Minha mãe adorava margaridas", sussurrou ele, enquanto evocavas a imagem do pequeno jardim que cultivava na mansão. Afirmava que essas flores lhe devolviam a sensação de juventude. Daniela percebeu uma conexão profunda com aquele homem distinto, mas ao mesmo tempo frágil. "Talvez você gostasse que eu criasse um arranjo floral especial com margaridas", sugeriu ela com sensibilidade. "Você poderia levá-lo ao lugar onde ela está agora." Fernando olhou para ela com espanto. Desde a morte de sua mãe, ninguém o tratara com tanta consideração. Seus funcionários, amigos e conhecidos apenas lhe ofereciam condolências de maneira formal. Essa mulher, no entanto, lhe oferecia algo sincero e profundo. "Eu adoraria", respondeu ele com um sorriso tímido que não se via em seu rosto há muito tempo. "Quanto devo pagar?" perguntou Fernando, mas Daniela balançou a cabeça negativamente. "Você não precisa pagar nada. Será um pequeno gesto da minha parte para homenagear sua mãe." Fernando ficou comovido com tanta generosidade. "Não posso aceitar isso", insistiu, tirando a carteira do bolso. "Você se esforça trabalhando duro e merece ser remunerada por seu esforço." Daniela o impediu com um gesto. Gentilmente, ela pegou sua mão. "Senhor Fernando, há coisas na vida que não se compram com dinheiro. A tranquilidade, a companhia, a esperança. Essas coisas são gratuitas." Suas palavras impactaram o empresário como um choque de realidade. Ele sempre havia resolvido problemas com dinheiro. Havia valorizado as coisas pelo seu valor monetário. Mas essa mulher lhe mostrava que existiam riquezas sem preço. "Como isso poderia ser possível?" questionou Fernando com honestidade. "Com você voltando para me visitar de vez em quando", respondeu Daniela com um sorriso malicioso iluminando seu rosto. "Adoro conversar com pessoas intrigantes", pensou Fernando. Um sentimento estranho percorreu seu peito, como se uma pequena faísca tivesse se acendido na escuridão. "Você acha que sou interessante?" perguntou com curiosidade genuína. "Todos nós temos histórias fascinantes para compartilhar", respondeu ela. "É só uma questão de saber ouvir." "E você sabe ouvir?" perguntou Fernando. "É o meu forte", respondeu Daniela,
piscando para ele. Eles terminaram o café em uma conversa que abrangeu vários assuntos. Daniela falou sobre sua vizinhança, seus clientes habituais, com suas aspirações de ter uma floricultura maior no futuro. Fernando, por sua vez, compartilhou detalhes sobre sua empresa, mas principalmente sobre sua mãe e as preciosas lembranças que guardava dela. Pela primeira vez em dias, ele experimentou uma sensação de calma, como se tivesse descoberto um refúgio em meio à aridez de sua tristeza. "Preciso ir", disse ele finalmente, olhando para o relógio. "Tenho uma reunião importante em breve." Ele se levantou e estendeu a mão para se despedir. "Agradeço por tudo, Daniela." De coração, ela ofereceu sua mão com cordialidade. "Lembre-se das minhas palavras, Fernando. As mães nunca vão embora completamente." Fernando assentiu e se dirigiu para a saída. Ao chegar à porta, ele se virou. Daniela o chamou. "Sim", ela respondeu. "Amanhã passarei para buscar aquele arranjo de margaridas." Daniela ofereceu-lhe um sorriso radiante. "Estarei aqui, esperando por você." Fernando saiu da cafeteria com uma nova energia. Embora não pudesse explicar o que havia acontecido, sentia que algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez após a morte de sua mãe, sentia um desejo intenso de que o dia seguinte chegasse. Seria possível que uma simples... A conversa sobre flores despertou em Fernando sentimentos que ele acreditava terem desaparecido para sempre. Ao amanhecer seguinte, Fernando teve uma sensação incomum. Pela primeira vez em uma semana, ele teve um sono reparador, sem as interrupções noturnas que lhe traziam lembranças de sua mãe. Ele se levantou mais cedo do que o habitual e se preparou com mais atenção. Ele escolheu um terno cinza claro, mais descontraído do que o preto que havia usado nos últimos dias. Ele até usou uma gravata azul que sua mãe lhe dera, garantindo que aquele tom realçava seus... Enquanto fazia a barba, contemplando seu reflexo no espelho, Fernando se surpreendeu ao assobiar uma melodia desconhecida. Sua empregada, Dona Rosa, percebeu uma mudança nele quando desceu para tomar café da manhã. "Você está se sentindo melhor, Dom Fernando?" perguntou ela, enquanto lhe oferecia café e pão doce. "Um pouco, Dona Rosa", respondeu ele, esboçando um leve sorriso. "Hoje visitarei uma florista muito especial." A idosa sorriu com ternura. Ela havia dedicado 15 anos a servir a família Montenegro e conhecia profundamente a nobreza de seu coração. "Fernando, é um prazer ouvir isso, jovem. Dona Carmen ficaria muito feliz em vê-lo assim." Fernando chegou ao centro de Guadalajara por volta do meio-dia. Parou em um lugar diferente do dia anterior e caminhou calmamente até a banca de flores de Daniela. À medida que se aproximava, observou sua figura se mover graciosamente entre as flores, organizando buquês e atendendo aos compradores. Sua blusa amarela a fazia se destacar como um girassol em meio a tanta variedade de cores. Seu cabelo castanho ondulava livremente desta vez, deslizando suavemente. Fernando parou à distância, simplesmente contemplando-a enquanto ela trabalhava. Havia algo fascinante em suas ações, na sutileza com que acariciava cada pétala, no sorriso autêntico que oferecia a cada cliente que se aproximava. Uma senhora idosa comprou um buquê de rosas vermelhas, possivelmente para o marido. Um jovem inseguro escolheu um pequeno arranjo, certamente para confessar seus sentimentos a alguém. E Daniela atendia a cada um com a mesma gentileza e cuidado. Fernando nunca tinha dado importância a esse tipo de coisa. O mundo de Fernando sempre tinha sido composto por reuniões executivas, contratos e números, mas a presença de Daniela lhe revelava uma nova perspectiva da vida. "Fernando!" exclamou Daniela ao vê-lo chegar. Seu rosto se iluminou com um sorriso autêntico, que lhe provocou uma sensação estranha no peito. "Que pontual! Seu arranjo de margaridas está pronto." Ele se aproximou de uma pequena mesa, onde um lindo arranjo de margaridas brancas, adornado com algumas folhas verdes e pequenas flores,
Se erguia com graça. Era um arranjo simples, mas elegante, ideal para lembrar alguém querido. "É lindo!" exclamou Fernando ao pegar o buquê com cuidado. Ele exalava um aroma de pureza e serenidade. Daniela o observou com um sorriso. Ela havia selecionado as margaridas mais frescas que tinha e acrescentado um toque de alecrim, símbolo de lembrança, e a fita, que evoca tranquilidade. Fernando sentiu uma profunda emoção ao descobrir o carinho e a dedicação que Daniela havia colocado em cada elemento do arranjo. "Não encontro palavras para te agradecer", disse ele com a voz trêmula de emoção. "Já te disse isso ontem", respondeu Daniela. "Só quero que você me conte como foi." Fernando assentiu. Antes de partir, ele se animou a fazer uma pergunta que o atormentava a toda a manhã. Daniela, com certo nervosismo, começou. "Você gostaria de me acompanhar ao cemitério? Gostaria que você conhecesse minha mãe." A proposta surpreendeu Daniela, mas ela pôde perceber a fragilidade no olhar de Fernando. Era um convite íntimo, uma demonstração de confiança absoluta. "Eu adoraria", respondeu sem pensar duas vezes. "Só vou pedir à minha vizinha para cuidar do..." Em pouco tempo, os dois estavam indo para o carro de Fernando, um Mercedes-Benz preto elegante e sóbrio. No caminho, Fernando compartilhou mais detalhes sobre sua mãe. Ele revelou sua bondade, como ela havia criado seus 3 filhos com amor e dedicação, após a morte do marido em um acidente quando ele tinha 12 anos. Além disso, ele falou sobre sua determinação, de como ela havia conseguido transformar uma modesta oficina têxtil em um negócio de sucesso. "Ela era minha heroína", admitiu enquanto dirigia. "A única que realmente me compreendia." Daniela ouvia atentamente. Com atenção, Daniela compreendia cada vez melhor a profundidade da dor que Fernando sentia. "Parece uma mulher excepcional", disse ela suavemente. "Ela deve estar muito orgulhosa do filho que criou." As palavras de Daniela pareciam curar algo dentro de Fernando. O cemitério permanecia em silêncio sob o sol do meio-dia. Fernando guiou Daniela até um túmulo de mármore branco, elegante e com a inscrição: "Carmen Montenegro de Montenegro, mãe exemplar, mulher virtuosa." Fernando se inclinou e depositou cuidadosamente o buquê de margaridas. "Mãe", sussurrou ele com um tom doce, "apresento-lhe uma nova amiga. O nome dela é Daniela, e ela tem um coração tão nobre quanto o seu." Daniela, comovida por esse momento íntimo, ajoelhou-se ao lado de Fernando e colocou uma mão suave sobre seu ombro. "Senhora Carmen", sussurrou ela com emoção, "o seu filho é uma pessoa excepcional. Ele fez um trabalho admirável." Fernando olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas, mas, dessa vez, não eram lágrimas de tristeza, e sim de gratidão. "Obrigado", respondeu ele. "Minha mãe teria ficado encantada em conhecê-la." Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, cada um com seus próprios pensamentos e palavras ressoando em sua mente. O vento suave balançava as pétalas das margaridas, como uma gentil aprovação de Dona Carmen. Fernando sentiu uma calma que não sentia há muito tempo. Não se sentia sozinho. Tinha alguém que compreendia sua tristeza e se oferecia para acompanhá-lo em seu caminho para a cura. Naquele instante, Fernando compreendeu que Daniela não era simplesmente a florista que lhe devolveu sua carteira, mas uma presença que havia chegado à sua vida para renascer sua esperança. As semanas que se seguiram transformaram aquele período no mais bonito que Fernando havia vivido em anos. Depois de cada dia de trabalho, ele parava na banca de flores de Daniela. Inicialmente, era apenas para cumprimentá-la e trocar algumas palavras. Mas, com o tempo, essas visitas se tornaram o momento mais esperado do seu dia. Daniela o havia ensinado a identificar as diferentes flores, seus cuidados e simbolismos. "As rosas precisam de água fresca todos os dias", ela dizia enquanto cortava os caules em ângulo e acrescentava: "Já as orquídeas não. Elas gostam quando são incomodadas. São como pessoas introvertidas, precisam do seu espaço."
Fernando a ouvia com atenção, descobrindo um universo completamente desconhecido. Ele nunca tinha dedicado tempo para apreciar a beleza das coisas simples. Sua existência tinha sido uma busca incessante pelo sucesso, sem espaço para parar e apreciar as pequenas coisas, literalmente. No entanto, Daniela lhe mostrava que a vida tinha sabores, cores e aromas que ele tinha ignorado. Suas conversas se tornavam cada vez mais longas, abrangendo diversos temas, desde os mais profundos até os mais triviais. Na tarde de novembro, Fernando chegou mais cedo do que o habitual ao Banco das Flores. Daniela estava sentada em uma pequena cadeira, absorta em um livro. Intrigado, ele se aproximou e perguntou o que ela estava lendo. "É um livro sobre arte floral japonesa", respondeu ela, mostrando-lhe as páginas repletas de fotografias vibrantes. Ele sempre desejara aprender essas técnicas. Segundo ela, os japoneses veem o arranjo floral como uma prática de meditação. Fernando acomodou-se em uma caixa de madeira que havia sido transformada em assento temporário. "Você teria interesse em estudar isso profissionalmente? E por que não faz isso?" perguntou ele com verdadeiro interesse. Os olhos de Daniela brilharam. "Seria o meu maior desejo", confessou ela com um sorriso cheio de entusiasmo. Imaginar-se capaz de criar arranjos que não fossem apenas esteticamente agradáveis, mas que também expressassem emoções intensas, que contassem histórias sem a necessidade de palavras. Fernando a viu falar com tanta dedicação e sentiu uma emoção surgir dentro de si. Nela, percebia-se um fogo, sonhos, aspirações, uma luz própria que o atraía. Os cursos são muito caros e, além disso, são ministrados em outros países. Mas, bem, a gente pode sonhar, não é mesmo? Fernando assentiu, sua mente já se voltava para maneiras de apoiá-la na realização desse sonho. Naquela noite, Fernando adormeceu com Daniela em sua mente. Ele havia descoberto que seus sentimentos por ela transcendiam a gratidão e a amizade. Ele estava apaixonado, perdidamente, apaixonadamente, apaixonado. A maneira como ela sorria, o carinho com que cuidava de cada flor, sua sabedoria inata para oferecer consolo, tudo isso o cativava, mas ao mesmo tempo o enchia de medo. Após a morte de sua mãe, ele havia erguido muros ao redor de seu coração para evitar a dor de uma nova perda. Uma dor que temia não ser capaz de suportar. No entanto, ao pensar em Daniela, todos os seus medos pareciam desaparecer. Sua chegada à sua vida no momento mais difícil não podia ser mera coincidência. Ela tinha sido uma luz em sua escuridão. Ele decidiu que no dia seguinte revelaria seus sentimentos, mas ansiava por fazê-lo de uma forma única, algo que ela nunca esqueceria. Ele levantou-se da cama, inspirou-se e começou a pensar em algo especial. Se esta narrativa te cativar, não se esqueça de dar um like para que mais pessoas possam desfrutar deste belo romance. No dia seguinte, Fernando chegou à floricultura com um plano muito elaborado. Ele havia dedicado a manhã a organizar cada pequeno detalhe. "Bom dia, Daniela." Ele a cumprimentou com um sorriso enigmático. "Bom dia, Fernando. O que há com esse olhar malicioso?" Ela respondeu rindo. "Tenho um presente para você", respondeu ele nervoso. "Gostaria de me acompanhar a um lugar especial?" Daniela olhou para ele com curiosidade. Nas últimas semanas, ela havia percebido uma mudança em Fernando quando estavam juntos. Mais tranquilo, mais verdadeiro, mais próximo. Além disso, ela havia começado a sentir uma atração especial por aquele homem elegante, ao mesmo tempo simples de coração. "É muito longe?" perguntou ela enquanto fechava seu livro de arte floral. "Não muito", respondeu Fernando, estendendo o braço para ela. "Confie em mim." Daniela fechou sua banca e o seguiu. Durante a viagem de carro, Fernando parecia nervoso, batia com os dedos no volante e mudava de estação de rádio em volume alto. "Você está bem?" perguntou Daniela com um sorriso malicioso. "Perfeitamente", mentiu ele,
sentindo seu coração acelerar. Fernando parou o carro em frente a um edifício imponente no coração histórico de Guadalajara. Que lugar é este? Perguntou Daniela com curiosidade. Você vai ver, respondeu ele saindo do carro para abrir a porta para ela com a cortesia de um cavalheiro. Subiram até o 5º andar e Fernando abriu a porta para um espaço completamente vazio, mas com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica. A vista da catedral e da praça principal era impressionante. No centro do espaço, uma pequena mesa com 2 cadeiras abrigava um arranjo floral que Daniela nunca tinha visto igual. Uma combinação perfeita de rosas vermelhas, lírios brancos, girassóis e margaridas. Todas as flores que eles tinham compartilhado em suas conversas. Fernando, é maravilhoso, sussurrou ela com os olhos marejados. O que tudo isso significa? Fernando segurou suas mãos com ternura. Daniela, você apareceu na minha vida quando tudo estava envolto em escuridão. Você me devolveu não apenas... Minha carteira não é o que define minha essência, mas minha capacidade de sentir, de esperar, de sonhar. Sua voz falhava devido à emoção. Você me fez compreender que a verdadeira fortuna não reside nas posses, mas no amor que compartilhamos. Daniela sentiu um nó no peito. Fernando, com voz suave, pronunciou. Eu te amo, Daniela. Confessou ele finalmente. Eu te amo com todo o meu coração e desejo que este lugar seja a floricultura dos seus sonhos. Como Daniela responderia a essa declaração de amor que marcaria sua vida para sempre? Daniela ficou sem palavras diante da confissão de Fernando. Seus olhos se encheram de lágrimas de emoção ao compreender o que acabara de ouvir. O lugar era ideal. Amplo, banhado por uma luz natural abundante e situado em uma posição perfeita para que sua floricultura prosperasse. No entanto, mais do que o presente em si, o que a comoveu profundamente foi a sinceridade que se refletia nos olhos de Fernando, a vulnerabilidade com que ele havia exposto seu coração. Fernando? Ela começou a dizer, mas ele a interrompeu com um gesto suave. Não me responda agora, pediu ele com um sorriso tímido. Só queria que você soubesse o que sinto por você. Eles caminharam pelo local enquanto Fernando detalhava seus planos. Ele imaginava uma seção para rosas, outra para plantas naturais, e este canto ideal para arranjos especiais. Daniela ouvia em silêncio, imaginando-se trabalhando naquele espaço maravilhoso, atendendo clientes e criando os arranjos mais bonitos de Guadalajara. Era exatamente o que ela sempre desejara. Como você soube que esse era o meu sonho? Perguntou ela finalmente. Fernando sorriu. Eu observei você, Daniela. Observei o brilho nos seus olhos quando fala de flores, a atenção que dedica a cada pétala. Daniela, com lágrimas nos olhos, respondeu. Isso é maravilhoso, Fernando. Mas não posso aceitar algo tão valioso. Mal nos conhecemos faz apenas 1 mês. Fernando se aproximou e segurou suas mãos com delicadeza. Daniela, neste curto período, experimentei mais do que nos últimos 5 anos. Você me deu tudo sem esperar nada em troca. Você me devolveu a alegria, a esperança, a fé na bondade do ser humano. Seu tom era seguro, mas carregado de ternura. Este lugar não é um presente, é um investimento no nosso futuro. Eu quero ser. Uma parte dos seus sonhos se tornou realidade, assim como você fez parte dos meus. Daniela sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que Fernando podia ouvi-lo. Nas últimas semanas, ela havia experimentado sentimentos profundos por ele. Admirava sua gentileza, sua inteligência e a forma respeitosa com que a tratava. Ela havia observado como ele havia transformado seu olhar desde o dia em que se conheceram, como a luz havia voltado a brilhar em seus olhos. Também sinto algo muito especial por você, ela finalmente admitiu com um leve rubor. Um brilho adorável refletia em suas bochechas. Preciso de tempo para processar tudo isso, disse Daniela.
Fernando assentiu com compreensão. Claro, leve o tempo que precisar. Estarei aqui esperando sua resposta. Ele a levou de volta ao banco de flores em um silêncio que era agradável. Ambos sabiam que estavam criando algo especial, mas também reconheciam que decisões importantes não deveriam ser tomadas precipitadamente. Daniela não conseguiu dormir naquela noite. Ela se revirava em sua pequena cama, dentro de seu modesto apartamento, com Fernando em mente, com a imagem do belo local gravada em sua memória, e a declaração de amor que ela havia recebido a dividia internamente. Seu coração sussurrava um sim retumbante, que ela aceitasse sem reservas, que se entregasse a esse amor que florescia dentro dela. No entanto, sua mente lembrava que Fernando pertencia a um mundo de opulência, completamente alheio ao seu. A incerteza a atormentava. O que aconteceria se o relacionamento não desse certo? Como ela poderia retribuir tudo o que ele lhe havia dado? Além disso, a enorme diferença social entre uma simples florista de bairro e um empresário de sucesso a enchia de dúvidas. De fato, eles poderiam. A sinergia entre eles tornou-se palpável nos dias seguintes. Fernando continuava indo à banca de flores, mas agora uma doce tensão impregnava seus encontros. Seus olhares se tornavam mais intensos, suas conversas carregadas de duplo sentido. Suas mãos se tocavam acidentalmente quando ele a ajudava com as flores. A atração era evidente para ambos, mas Daniela ainda não se decidia a dar uma resposta clara. Uma tarde, enquanto preparava um arranjo de tulipas, Daniela recebeu um telefonema que marcaria um antes e um depois em sua vida. Senhora Daniela. Mendes. Uma voz feminina soou do outro lado da linha telefônica. Sim, sou eu, respondeu ela, intrigada. Estamos ligando da Academia Internacional de Arte Floral de Madrid, Espanha. Sua inscrição para nossa bolsa de estudos foi aceita. Daniela quase desmaiou. Inscrição? A que inscrição eles se referiam? Desculpe, mas eu nunca enviei nenhuma inscrição, disse ela confusa. A mulher do outro lado insistiu. De acordo com nossos arquivos, você se inscreveu no mês passado para o nosso programa de certificação em arte floral europeia. Seu portfólio era excelente. Daniela sentiu uma sensação de vertigem, como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Ela não entendia nada, mas a mulher continuou falando. O programa começaria em janeiro e teria duração de 6 meses. Todas as despesas, desde hospedagem até alimentação, seriam cobertas. Ao desligar o telefone, Daniela sentou-se em sua pequena cadeira, tentando assimilar o que acabara de ouvir. Quem havia enviado essa inscrição? Como eles tinham conseguido seu portfólio? Naquele instante, uma dúvida começou a surgir em sua mente. Apenas uma pessoa conhecia seu sonho de estudar arte floral. Somente alguém com os recursos e conexões adequados poderia ter conseguido algo assim. E Fernando tinha ambos. Mas por que ele teria feito isso sem consultá-la? Será que ele queria afastá-la de Guadalajara logo depois de ela ter confessado seus sentimentos? As dúvidas a assaltavam. Por um lado, ela sentia uma emoção intensa. Era a oportunidade que sempre desejara, o sonho que a acompanhava desde sempre. Por outro lado, uma sensação de confusão e um pouco de traição a invadiam. Como Fernando poderia tomar decisões que afetavam seu futuro sem nem mesmo falar com ela? Naquela tarde, quando Fernando chegou à sua, Daniela o recebeu com uma mistura de emoção e raiva no olhar. Precisamos conversar, declarou ela em tom firme. Fernando percebeu imediatamente que algo estava diferente. O que está acontecendo, Daniela? Perguntou ele, preocupado. Acho que você está ciente do que está acontecendo, respondeu ela, cruzando os braços. A ocasião que ela tanto ansiava havia chegado. Mas a que custo e por que justamente agora? Fernando sentiu o chão escapar sob seus pés ao observar a expressão de Daniela. Sua expressão refletia uma mistura de decepção e confusão. Naquele instante, ele compreendeu que havia cometido um grave erro. Daniela, posso te explicar?
Começou nervoso, usando pela primeira vez o tu, que denotava a proximidade que havia se estabelecido entre eles. Como você pôde tomar uma decisão sobre a minha vida sem nem mesmo me consultar? Perguntou ela, com a voz entrecortada. Ele havia recebido uma ligação de Madrid de uma escola de arte floral, informando que ela havia solicitado uma bolsa de estudos. Seus olhos se encheram de lágrimas de frustração. Como você conseguiu fazer isso sem me informar antes? Fernando se aproximou com cautela, mas Daniela deu um passo para trás. Queria te surpreender, respondeu ele em tom amável. Observei sua paixão pela arte floral e achei que seria um presente maravilhoso, já que você deseja tanto estudá-la profissionalmente. Presente, repetiu Daniela com espanto. Fernando, você está falando do meu futuro, da minha carreira profissional, da minha vida inteira. Essas não são coisas que se decidem de surpresa. A tristeza em sua voz era palpável. Você não pensou em me perguntar se eu realmente queria ir para a Espanha? Eu estava pronta para deixar tudo para trás. Você está certo, ela admitiu. Fernando baixou a cabeça, carregado de um sincero arrependimento. Eu não deveria ter agido assim sem te consultar. Foi um grave erro meu. Ele acomodou-se numa das caixas que serviam de assentos improvisados perto do banco de flores. No entanto, Daniela, eu fiz isso por amor a você. Desejo que você realize todos os seus sonhos, que seja feliz. Daniela olhou para ele com um olhar que combinava ternura e frustração. Em seus olhos, ela podia perceber a sinceridade, o desespero de um indivíduo que havia agido movido pelo amor, mas de forma errada. Fernando, o amor não. Ela tentou fazê-lo entender que não se tratava de tomar decisões em seu lugar. Sentou-se à sua frente. O importante é caminharmos juntos, tomarmos decisões em conjunto, respeitando-nos mutuamente. Sua voz se acalmou um pouco. Compreendo que suas motivações foram nobres. Mas você me fez sentir como se minha felicidade fosse algo que pudesse ser adquirido. Fernando sentiu uma pontada de dor no peito. Era assim que seu pai tratava sua mãe, priorizando presentes caros em vez de tempo e atenção. Ele havia jurado, nada seria igual a partir daquele momento. As horas seguintes foram as mais dolorosas que Daniela havia vivido em muito tempo. Com Fernando já ausente, completamente devastada por seu erro, ela ficou sozinha em seu banco tentando compreender a magnitude do que havia acontecido. A possibilidade de estudar em Madrid estava se tornando realidade. Ela havia conversado novamente com a coordenadora acadêmica, que lhe detalhou todos os aspectos do programa. 6 meses de estudo aprofundado, orientado pelos mais renomados mestres floricultores da Europa, combinando técnicas ancestrais com acesso aos jardins mais bonitos do continente. Era o sonho que ela sempre desejara, mas sua realização significava abandonar Guadalajara, renunciar ao seu emprego no banco e se despedir de Fernando justamente quando eles haviam encontrado o amor. Que decisão tomar, vovó? Sussurrou ela enquanto observava uma fotografia de sua avó emoldurada entre as flores. Sua avó sempre fora sua guia, aquela que a aconselhava em situações difíceis. Como saber se essa era a decisão certa? Uma brisa suave balançava as pétalas das margaridas. Como se fosse... Um silêncio cósmico respondia à sua reflexão. Naquela noite, Daniela percorreu as ruas do seu bairro, mergulhada na lembrança de tudo o que havia criado ali. Ela conhecia cada vizinho, cada história, cada esquina. A senhora Marta, que todas as sextas-feiras comprava cravos vermelhos para decorar seu altar. Dom Luís, o mecânico, sempre pedia girassóis para sua esposa doente. Os apaixonados que vinham em busca de rosas para suas namoradas. Sua floricultura não era simplesmente um negócio, era parte integrante da comunidade, era seu lar. No entanto, também se afirmava que os sonhos eram importantes. Para si mesma, a avó sempre insistira que ela perseguisse seus sonhos sem reservas. Ao chegar ao seu modesto apartamento, acomodou-se na cama,
cercada por livros de arte floral que havia colecionado durante décadas. Madrid se erguia como a materialização de tudo o que ela havia aprendido na teoria, mas nunca teve a oportunidade de colocar em prática. Aprender as técnicas japonesas de ikebana, a arte francesa do buquê e os segredos holandeses para conservar flores seria como mergulhar em uma instituição educacional de elite, mas também implicaria enfrentar a solidão de um país estrangeiro, longe de tudo o que conhecia. Ela amava Fernando e, longe dele, justamente no momento em que havia descoberto o profundo alcance de seu amor. No dia seguinte, Daniela procurou orientação. Ela foi visitar sua tia Helena, irmã mais velha de sua mãe, que sempre fora uma figura maternal para ela. Na acolhedora casa da tia Helena, cheia de plantas e flores que ela mesma cuidava, Daniela contou toda a história. "Minha querida", respondeu ela depois de ouvi-la atentamente. "Quando eu era jovem, também tive que enfrentar a difícil escolha entre o amor e minhas aspirações." Suas pupilas se encheram de lágrimas. A nostalgia a invadiu. "Eu escolhi ficar por amor e não me arrependo. Fui feliz com seu tio Rafael durante 40 anos", disse ela enquanto servia uma xícara de chá de camomila e continuava. "No entanto, sempre me perguntei como teria sido minha vida se tivesse tomado uma decisão diferente. Se tivesse ido estudar música na cidade, como sempre desejei." Daniela ouvia-a com atenção, ansiosa por encontrar nas suas palavras a orientação de que precisava. "O que me recomenda, tia?" perguntou finalmente. Helena respondeu com um sorriso sábio. "Minha querida, ninguém tem o poder de tomar essa decisão por ti. No entanto, vou dizer-te, se Fernando realmente te ama, ele vai esperar. E se isso não acontecer, então o amor dele não era verdadeiro." Suas palavras impactaram profundamente Daniela. Daniela poderia arriscar o amor recém-descoberto por uma oportunidade única. Fernando estava há 3 dias sem descansar, revirando-se na cama e repassando constantemente a conversa com Daniela. Ele percebia que havia cometido o mesmo erro que repreendia em outros homens ricos. Pensar que o dinheiro poderia resolver todos os problemas, que os presentes, para ele, esses sentimentos eram equivalentes ao amor verdadeiro. Sua mãe sempre insistira que as decisões cruciais deveriam ser tomadas em companhia, que o respeito mútuo era a pedra angular de qualquer relacionamento duradouro. Como pude ser tão tolo? Lamentava-se diante do espelho enquanto fazia a barba, com as mãos trêmulas. Sua imagem refletida lhe devolvia o rosto de um homem angustiado, com olheiras pronunciadas e uma melancolia que não experimentava desde a perda de sua mãe. Sabia que deveria oferecer um pedido de desculpas adequado, mas também compreendia que Daniela precisava de tempo para assimilar tudo. Ele a admirava demais para forçá-la. Naquela manhã, em vez de ir diretamente à floricultura, como costumava fazer, decidiu enviar-lhe um buquê esplêndido com uma mensagem. "Perdoe-me. Eu te amo e respeito sua decisão, seja ela qual for." Ao receber as flores, Daniela ficou comovida até as lágrimas. Eram tulipas holandesas de todas as cores, as suas favoritas, que ela tinha mencionado apenas uma vez durante uma conversa casual. Semanas antes, Fernando tinha se lembrado desse detalhe. Embora breve, a nota era significativa. A sua simplicidade não escondia a sinceridade, e ela percebeu todo o arrependimento e o amor verdadeiro que se escondiam por trás daquelas poucas palavras. "Este homem realmente me ama", pensou ela enquanto acariciava as pétalas com ternura. Ele havia cometido um erro, mas sua intenção era boa. Ao chegar aquela tarde ao banco, Fernando a encontrou com um sorriso melancólico, mas carinhoso. "Obrigada pelas flores", ela respondeu. "Elas são realmente lindas." Fernando se aproximou com cuidado. "Daniela, quero pedir desculpas a você. Formalmente reconheço que cometi um erro. Não deveria ter tomado decisões sobre sua vida sem o seu consentimento." Seu tom era sério,
mas carregado de sentimento. Eu te amo e, por isso mesmo, deveria ter respeitado sua liberdade. Daniela sentiu seu coração se derreter diante da verdade em suas palavras. Já te perdoei, Fernando, respondeu ela, segurando suas mãos. Entendo que você fez isso por amor, embora de uma forma incorreta. Fernando sentiu um profundo alívio, mas também percebeu uma nova qualidade no olhar de Daniela, algo que despertou nele uma sensação de inquietação. Há mais alguma coisa a dizer, realmente? Perguntou ele em tom suave. Daniela, com uma leve inclinação da cabeça, respondeu: Decidi aceitar a bolsa. Suas palavras saíram quase inaudíveis, carregadas de uma profunda tristeza. Vou me mudar para Madrid em janeiro. Fernando sentiu um vazio no peito, como se tivessem lhe tirado o fôlego. Embora tivesse previsto essa possibilidade, ouvi-la pronunciá-la com suas próprias palavras foi um golpe contundente para seu coração. Por quanto tempo? Perguntou ele, tentando manter a calma. 6 meses, respondeu ela, com lágrimas brilhando nos olhos. Fernando, esta oportunidade pode não se repetir. É o sonho que tive toda a minha vida, disse ela com a voz um pouco entrecortada. Mas também me dói a possibilidade de me afastar de você, especialmente agora que nos encontramos. Fernando a observou com uma mistura de dor e admiração. Admirado por sua coragem, por sua decisão de perseguir seus sonhos apesar dos obstáculos. Fernando permaneceu em silêncio por alguns minutos que se estenderam como uma eternidade. Daniela podia perceber a batalha interna em seus olhos, a dor pela perda, misturada com a sombra do medo do abandono. Um medo que havia surgido após a morte de sua mãe. O atormentava. E nós? Perguntou ele finalmente com a voz áspera. O que acontecerá com o que estamos construindo? Daniela se aproximou e o abraçou com ternura. Não sei, Fernando, respondeu ela. Gostaria de ter todas as respostas, mas não tenho. Suas lágrimas molharam a camisa dele. Só sei que te amo, mas também sei que, se não aproveitar esta oportunidade, sempre me perguntarei o que teria acontecido. Fernando a abraçou com força, respirando o aroma de seus cabelos, tentando memorizar cada... Naquele momento, ele lhe confidenciou seu maior medo. Que você fosse embora e descobrisse que sua vida estava em outro lugar, que não tivesse mais necessidade de voltar. Daniela se afastou dele e olhou fixamente nos seus olhos. E você? Sabe qual é o meu? Que, se eu ficar, com o tempo eu possa sentir rancor por não ter lutado pelo meu sonho. A sinceridade de suas palavras lhe causou dor, mas ambos compreendiam que era imprescindível. Naquela noite, percorreram as ruas do centro histórico de Guadalajara, de mãos dadas, embora envoltos em um silêncio carregado de melancolia. Entraram na catedral. Percorreram as praças onde haviam compartilhado tantas tardes, lugares que se tornaram especiais para ambos. Há algo que você precisa saber, disse Fernando ao parar em frente a uma fonte banhada pela luz. Eu esperarei por você. Daniela olhou para ele com espanto. Você não pode me prometer algo assim? Insistiu ela. 6 meses é muito tempo, e as coisas podem mudar. Para mim, elas não vão mudar, respondeu ele com firmeza. Eu te amo hoje, e meu amor por você não mudará quando você voltar. Ele pegou suas mãos e as cobriu com beijos suaves. No entanto, ele queria que ela prometesse algo. O quê? Perguntou ela com voz trêmula. Que se você encontrar a vida que deseja lá, se decidir ficar, você vai me contar. Não me deixe com falsas esperanças. Daniela assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu prometo. Eles se beijaram sob a luz das estrelas, um beijo cheio de amor, dor e despedida. Ambos sabiam que aquele beijo poderia ser o último ou o primeiro de muitos outros quando ela voltasse. Só o tempo diria. O amor que mal havia nascido foi posto à prova pelo destino através da decisão mais difícil que,
Ambos passaram por momentos de intensa angústia nos dias que antecederam a partida de Daniela. Fernando esteve presente em todos os preparativos. A compra das malas, os trâmites do passaporte, o planejamento de sua despedida floral. Eles haviam combinado que a senhora Marta, sua vizinha de longa data, cuidaria do negócio enquanto estivessem ausentes. Minha querida, disse a idosa com lágrimas nos olhos, não se preocupe com nada. Quando voltarem, tudo estará exatamente como deixaram. No entanto, todos compreendiam que nada voltaria a ser como antes. O amor havia irrompido em suas vidas, transformando-as para sempre. E agora, a separação colocaria à prova a solidez do que haviam construído juntos. Fernando se esforçava para parecer forte, mas Daniela observava a dor em seus olhos cada vez que ele a olhava, como se estivesse gravando em sua memória cada gesto, cada sorriso, cada frase, com medo de que fossem os últimos que compartilhariam. Não me olhe assim, ela lhe disse uma tarde, enquanto empacotavam os livros de arte floral que ela levaria para Madrid. Sua tristeza o atingia profundamente. Fernando tentou sorrir, mas não conseguiu disfarçar o medo que o atormentava. O medo de perdê-la para sempre. Na noite anterior à sua partida, Fernando a levou para jantar em um restaurante aconchegante, mas sofisticado, no coração de Guadalajara. O mesmo lugar onde haviam desfrutado de seu primeiro encontro depois de se conhecerem. Você se lembra daquela tarde? Ele disse enquanto brindavam com uma taça de vinho tinto. Você estava tão ansiosa porque nunca tinha visitado um lugar como aquele. Daniela, um sorriso nostálgico iluminou seu rosto. E você, tão formal, tão sério? Eu achava que você era uma pessoa bastante monótona. Ambos soltaram uma risada, embora com um toque melancólico. Olha como mudamos, exclamou ela enquanto segurava sua mão. Você se tornou mais despreocupado, mais humano, e eu bem, nunca imaginei que me apaixonaria por um magnata milionário. Fernando acariciou suavemente seus dedos. Daniela, há algo crucial que você precisa saber, disse ele com voz séria, mas cheia de ternura. Esses meses ao seu lado foram os mais felizes que já vivi. Você me mostrou como viver de forma autêntica, mais do que simplesmente existir. Seus olhos se encheram de lágrimas, prestes a cair. Não importava o que acontecesse na Espanha, ele sempre sentiria gratidão por tê-la conhecido. O coração de Daniela se partia em 1000 pedaços. Após o jantar, caminharam lentamente até o carro, de mãos dadas, aproveitando cada momento compartilhado. Fernando, disse Daniela ao parar sob um poste de luz, tenho medo de uma coisa. Sua voz era apenas um fio. Medo de quê? Ele se aproximou para abraçá-la e perguntou. Você tem medo de me perder? Confessou ela enquanto chorava. Lágrimas. Um medo a consumia. O medo de que você encontrasse outra pessoa enquanto ela estivesse longe. Ela temia que, ao voltar, tudo fosse diferente. Fernando segurou seu rosto com as 2 mãos, olhando intensamente nos seus olhos. Daniela Mendes, disse ele com voz firme, mas cheia de ternura. Vou lhe dizer algo que você deve gravar em seu coração para sempre. Já perdi muito na vida. A morte do meu pai quando eu era criança. A perda da minha mãe há pouco tempo, anos da minha vida trabalhando sem descanso, sem amar, sem viver plenamente. Uma única lágrima escorreu pelo seu rosto. No entanto, não desejo libertar-te por meu próprio egoísmo. Se realmente te amo com todo o meu coração, então devo deixar-te ir para que encontres a felicidade. A sua frase ressoou na quietude da noite como um juramento sagrado. Vai e realiza o teu sonho, meu amor, continuou Fernando com voz trêmula, mas firme. Adquira todo o conhecimento que puder. Explore o mundo. Torne-se a artista que sempre sonhou ser. Ele a abraçou com força, como se quisesse isolá-la de todas as dúvidas que o futuro lhe reservava.
Estarei presente, não esperando passivamente, mas em constante crescimento. Além disso, prometo que trabalharei para ser um homem melhor quando você voltar. Ele se afastou um pouco para poder olhar nos olhos dela. E se o destino nos destina a ficar juntos, encontraremos uma maneira de tornar isso realidade. Mas se você descobrir que sua felicidade está em outro lugar, também aceitarei. Daniela chorava intensamente, comovida pela maturidade e pelo amor incondicional de Fernando. Como você pode ser tão maravilhoso comigo? Ela disse com a voz entrecortada. Foi assim que minha mãe me ensinou, respondeu ele com um sorriso que se misturava às suas próprias lágrimas. Ela me ensinou que o amor consiste em desejar a felicidade do outro, mesmo que isso signifique deixá-lo ir. Naquela noite, eles se despediram com um beijo que tinha gosto de lágrimas, promessas e um amor que transcendia a distância. Daniela subiu para seu apartamento sabendo que havia encontrado um homem extraordinário. E Fernando voltou para casa com o coração partido, mas em paz, sabendo que havia feito a coisa certa. No dia seguinte, no aeroporto, Fernando a acompanhou até onde as regras permitiam. Em suas mãos, ele segurava um último presente, um pequeno buquê de margaridas brancas, as mesmas flores que haviam honrado a memória de sua mãe, e agora representavam o amor sincero que sentiam por Daniela. Para que você nunca se esqueça de mim, disse ele com um sorriso cheio de coragem. Como se isso fosse humanamente possível, respondeu ela, abraçando-o em sua despedida. Eu te amo, Fernando Montenegro, sussurrou suavemente em seu ouvido. E eu te amo, Daniela Mendes, com uma intensidade que transcende qualquer expressão verbal, respondeu ele. Ele a observou se afastar em direção ao portão de embarque, com a mala em um braço e as margaridas no outro. Ela não se virou para vê-lo, pois sabia que, ao fazê-lo, perderia as forças. Para se despedir, Fernando permaneceu ali até o avião decolar, levando consigo a mulher que havia transformado sua vida irrevogavelmente. Naquela noite, pela primeira vez desde a perda de sua mãe, Fernando fez uma oração. Implorou a Deus que protegesse Daniela, que a abençoasse em sua viagem e que, se fosse sua vontade, algum dia os reunisse novamente. 6 meses pareciam um abismo, mas o amor verdadeiro havia demonstrado que podia superar qualquer separação. Madri havia superado todas as expectativas de Daniela. Os 6 meses Os estudos na Academia Internacional de Arte Floral haviam sido uma experiência intensa, marcada pelo aprendizado, pelo crescimento e pela formação de novas amizades. Ela havia adquirido maestria nas técnicas japonesas de Ikebana, desvendado os segredos dos mestres franceses e trabalhado com flores exóticas até então desconhecidas em Guadalajara. Seus professores a reconheciam como uma de suas alunas mais destacadas, com um talento inato que combinava técnica impecável com uma sensibilidade artística excepcional. No entanto, apesar de todas as suas conquistas acadêmicas, não havia passado um único dia sem pensar em Fernando. Ela mantinha correspondência constante com ele por meio de cartas e telefonemas. Ele lhe contava sobre as mudanças que havia feito em sua vida. Tinha começado a se envolver mais em projetos comunitários. Tinha aberto um programa de bolsas de estudo para jovens empreendedores. Ele havia aprendido a cozinhar e adotado um cão de rua, ao qual deu o nome de Esperança. Daniela observava em suas conversas com Fernando um crescimento em sua pessoa, uma maior sensibilidade, uma humanidade mais desenvolvida, mais completa. E ela também havia mudado. Madri lhe deu confiança em suas habilidades, mostrou que ela poderia ter sucesso em qualquer lugar do mundo. O dia de sua apresentação final chegou em junho, exatamente 6 meses após sua chegada a Madrid. Daniela havia preparado uma exposição que combinava técnicas europeias com elementos tradicionais mexicanos. Sua peça central era um arranjo espetacular que contava a história do amor através de flores. Começava com margaridas brancas que simbolizavam o encontro puro e inocente.
Passava por rosas vermelhas que simbolizavam a paixão crescente e culminava com girassóis que representavam a esperança e a fidelidade, apesar da distância. Senhorita Mendes, disse-lhe o diretor da academia após sua apresentação, seu trabalho é excepcional. Temos uma oferta para você. Os olhos de Daniela brilharam de curiosidade. Uma das floriculturas mais prestigiadas de Paris quer contratá-la como designer principal. É uma oportunidade excepcional para o desenvolvimento de sua carreira profissional. Daniela, um arrepio percorreu seu corpo. Ela sentiu seu coração parar. Paris, a cidade que abrigava o auge da arte floral, superava em muito todas as suas expectativas. Posso realmente acreditar nisso? Perguntou com voz fraca. O diretor, com um sorriso, respondeu: Claro, mas acrescentou com urgência: Não perca tempo. Oportunidades como essa não são comuns. Naquela noite, Daniela não conseguiu dormir. Ela tinha que tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, enquanto fazia as malas para voltar ao México, Daniela ouviu uma batida na porta de seu modesto apartamento universitário. Quem poderia ser? Ela ficou perplexa. Não esperava visitas. Ao abrir a porta, ficou sem palavras. Lá estava Fernando, mais elegante do que nunca, mas com o mesmo olhar carinhoso que ela lembrava. Em suas mãos, ele segurava um buquê de flores mexicanas, zumbis, buganvílias e rosas da Castela. Fernando, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela, incapaz de assimilar a cena. Vim à sua apresentação, respondeu ele com um sorriso um pouco nervoso. Mas cheguei atrasado. Disseram-me que foi excepcional. Daniela se lançou em seus braços, incapaz de conter sua emoção. 6 meses de separação naquele abraço, eles se dissolveram na emoção. Como você encontrou meu lugar? Perguntou ela entre soluços de felicidade. Sua tia Helena me deu o endereço, respondeu ele com um sorriso. Além disso, ela me disse que você tinha uma proposta de trabalho em Paris. Seu rosto endureceu. É verdade? Daniela assentiu lentamente. Fernando, é a oportunidade que esperei toda a minha vida. Mas também significa ficar longe por mais tempo. Fernando pegou sua mão e olhou fixamente nos seus olhos. Daniela, esses últimos meses me ensinaram uma lição muito valiosa. O amor não se trata de forçar alguém a ficar com você, mas de encontrar a felicidade na felicidade do outro. Não vim até aqui para pedir que volte comigo, continuou Fernando com voz firme, mas carinhosa, mas para saber onde você deseja construir nosso futuro como casal. Os olhos de Daniela se encheram de lágrimas de emoção. Como assim? Perguntou ela com voz fraca. Fernando se ajoelhou na entrada do pequeno apartamento e tirou uma pequena caixa de veludo. Daniela Mendes, esses meses sem a sua presença me fizeram compreender que não existe vida para mim sem você. Sua voz tremeu um pouco devido à emoção. Você gostaria de se casar comigo? Perguntou. Não importa se for aqui, em Madrid, em Paris ou de volta a Guadalajara, onde quer que você esteja, eu estarei lá com você. O anel era simples, mas lindo, com um diamante rodeado por pequenas margaridas gravadas no ouro. Daniela ficou sem palavras, com o coração batendo tão forte que certamente podia ser ouvido em todo o lugar. Fernando, sussurrou ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é um sim? Sim, respondeu ele, com a esperança brilhando nos olhos. Sim, 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 exclamou ela, entregando-se novamente aos braços dele. No entanto, há uma condição, disse ela com um sorriso malicioso. Qual é? Perguntou Fernando, intrigado. Que nosso casamento seja em Guadalajara, na igreja dos meus avós, rodeados por todas as belezas florais que nossa terra oferece. 1 ano depois, Fernando e Daniela comemoravam seu primeiro aniversário de casamento em sua nova floricultura, Las Margaritas de Carmen, um nome que homenageava a mãe de Fernando. O lugar que ele havia preparado como surpresa era
Daniela havia transformado a floricultura na mais bonita e próspera de Guadalajara. Ela optou por recusar a proposta de Paris, preferindo criar algo maravilhoso em sua terra, utilizando todo o conhecimento adquirido na Europa, mas mantendo sempre presentes suas raízes mexicanas. Fernando, por sua vez, vendeu parte de suas ações na empresa têxtil para apoiar Daniela em seu empreendimento. Em uma tarde esplêndida, eles se encontraram em um abraço, envoltos pelo perfume de 1000 flores, com o silencioso testemunho de que o amor autêntico transcende qualquer limite. A seus pés, Esperança, o cachorro que... Fernando dormia tranquilamente entre pétalas que haviam caído. Na parede, pendurada em uma moldura, estava a primeira fotografia que eles tiraram como casal. Fernando segurando o buquê de margaridas que Daniela havia criado para sua mãe, ambos com um sorriso que refletia lágrimas de alegria. Seu amor havia crescido como as flores mais bonitas, com dedicação, ternura e a certeza de que os momentos mais especiais chegam nos momentos menos esperados. Esperamos que esta história de amor tenha ressoado em seu coração. Lembre-se, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias que vão cativá-lo. Compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar da força do amor verdadeiro. Que a vida o abençoe e que seu coração se encha da esperança que floresce a cada novo dia.